Aqui é Dr. Douglas Bellomo e hoje falaremos um pouquinho da minha história sobre como é que eu comecei a me interessar pela ortopedia funcional dos maxilares. O primeiro curso de ortodontia que eu fiz, os professores já conheciam alguma coisa de ortopedia. E um dos casos clínicos, uma pacientezinha que me foi encaminhada para se tratar no curso, era um caso extremamente complexo, nós vamos mostrar no vídeo, e para um profissional com pouca experiência na época, ou nenhuma. E em determinado momento eu chamei o professor, mostrei o caso, ele falou, bom, vá para casa, estude e me faça um diagnóstico, ou seja, qual é o problema e que tipo de tratamento você propõe e principalmente qual aparelho que você é capaz de fazer. Muito bem, fui para casa e trouxe tudo isso que ele me pediu. E aí, no final, eu falei, olha, eu posso fazer o aparelho A ou B. E ele me falou, qual que você acha que você consegue fazer? Eu falei, o A. E era um aparelho extremamente difícil, um aparelho de Frankel, e foi o meu primeiro aparelho ortopédico. E eu tive um resultado em poucos meses que me surpreendeu, me fez cair da cadeira pela rapidez e pelo retorno, e pela ação, e pelo resultado que aquele aparelho me deu. Isso me instigou muito a procurar, a me aprofundar na ortopedia funcional dos maxilares. E de lá para cá eu não parei mais. Então, siga o vídeo que nós vamos mostrar esse caso com muito carinho. Quando se fala em ortopedia funcional dos maxilares, eu tenho que descrever esse primeiro caso, que foi o primeiro desafio que me apareceu em 1987, no primeiro curso de orto. Já era um curso de ortodontia que eu fazia, mas os professores conheciam também muito bem a ortopedia funcional. Então, essa pacientezinha, ela, a princípio, foi sorteada com uma colega, e essa colega me chamou num canto e abriu o jogo. Ele falou, olha, Douglas, eu não tenho segurança para tratar esse caso. Você quer ver? Você quer pegar esse caso para tratar? E aí, então, eu fiz todo um estudo do caso. O professor me pediu para fazer o estudo e, na semana seguinte, apresentar o diagnóstico e o plano de tratamento possível para essa paciente. Quando chegou o momento de eu apresentar esse plano de tratamento para ele, nós tínhamos, então, duas opções de tratamento. Uma delas é uma máscara facial, onde é feita uma tração reversa do maxilar superior, através de um aparelho fixo, que é cimentado a vários dentes, e é preso nessa máscara facial, onde ela é apoiada na testa e no queixo do paciente. E aqui existem elásticos que fazem essa tração e tendem a puxar esse fio para trás, mas com ancoragem da testa e do queixo isso não é possível. Então a maxila vem à frente, como nós podemos ver aqui nesse esquema em maior tamanho. Só que isso para um estudante de odontologia e iniciante em ortodontia era uma coisa praticamente impossível, né? E aí a segunda opção foi o aparelho de Frankel 3. É um aparelho extremamente complexo de ser feito, mas é o que eu achei que eu tinha condições de fazer. Então, aqui nós podemos ver essa foto colorida, muito bonita, né, hoje na internet, mas na época, em 87, o que eu tinha de consulta eram fotos como essa, onde o autor descrevia algumas características do aparelho. Não tinha nenhum tutorial no YouTube, nada disso. E eu me meti a fazer, eu falei, não, professor, eu faço o Frankel 3. Como todo recém-formado, quase, topetudo, né, e com uma sensação, uma falta de percepção de limite, eu me meti a fazer esse aparelho. E aqui uma vista melhor desse aparelho, nós podemos ver o aparelho que foi usado nessa paciente, e que em prazo de 6 meses de uso, nós mudamos para essa situação, tá? Uma situação que era totalmente antinatural, ou seja, a arcada inferior abarcando a arcada superior, sendo que o normal é ao contrário, a arcada superior ela cobre toda a arcada inferior, como se fosse uma
uma tampa de caixa de sapato e a mandíbula uma caixa de sapato. Então, no prazo de 6 meses, a evolução se deu dessa forma. E para minha surpresa, né, isso me acendeu um monte de luzes na cabeça. E aí, então, nesse caso, me foi claro o recado de estudar e ir a fundo para aprender o que era ortopedia funcional dos maxilares. E aqui na evolução, após um ano de tratamento, onde então a relação da maxila com a mandíbula foi normalizada, porque esse contato dos incisivos, da parte dos incisivos inferiores por trás dos incisivos superiores, é como se fosse uma propriocepção, um sinal de contatos dentários para posicionar essa mandíbula de maneira adequada. Porque daquela maneira invertida, ela não tinha limites nenhum, então ela teria um crescimento exagerado e sem uma contenção dentária que informa ao nosso cérebro a posição correta que essa mandíbula tem que ficar. Após 5 anos do tratamento, ela teve alta nessa situação, ainda provisória, mas bastante estável. E após 15 anos de follow-up, essa paciente esteve no meu consultório em 2002, onde eu pude constatar uma situação dentária bastante melhor, em termos de engrenamento dental, em termos de eficácia mastigatória. Isso para mim foi um dos meus melhores casos e foi uma paciente que eu tenho um carinho muito especial por ter sido essa luz, né, que evoluiu então dessa situação totalmente caótica, com perda de dentes descidos precoces, então o sistema totalmente desorganizado, que evoluiu para essa situação de uma maneira fisiológica, praticamente de uma maneira com estímulos adequados. Aqui nós temos então a evolução do perfil dessa paciente. Notem vocês aqui o queixinho à frente e 6 meses depois ele na posição correta. Isso evoluiu. Então nós costumamos definir ortopedia funcional como crescimento facial direcionado, monitorado pelo profissional às custas do uso de aparelhos ortopédicos funcionais. Esse garotinho ele vai colocar um aparelho de Frankel na boca. Notem o esforço muscular que ele faz para encaixar esse aparelho de uma maneira correta nas duas arcadas, e todo esse esforço muscular é transmitido para os ossos da face. Então sempre que um músculo traciona o osso, esse osso responde aumentando o seu crescimento. Então notem vocês que são aparelhos soltos na boca. Quando ele abre a boca, esse aparelho praticamente cai, né? Então muitos pais comentam que o aparelho não está funcionando, porque ele está solto na boca. É aquele conceito de que o aparelho tem que ser preso. Não, sim, a ortopedia funcional não é nenhum tabu que o aparelho seja solto. Pelo contrário, é uma característica, como nós podemos ver nesse caso. Então toda hora que ele fecha a boca, esse aparelho ele age. Quando é que nós fechamos a boca? Geralmente, cerca de mais de 3.000 vezes durante o dia, para deglutir, para engolir a saliva. E esse fechar de boca, a cada fechada de boca, ele transmite uma energia para esse aparelho, e esse aparelho, através desses fios de aço e dessas partes acrílicas, transmite essa energia para cada dente. Então esses componentes de aço tocam esses dentes, fornecendo estímulos para que eles se movimentem. É fantástica essa filosofia. É uma especialidade extremamente inteligente e que eu sou apaixonadíssimo até hoje. Essa paciente, ela e a família se envolveram no tratamento de uma maneira extremamente cooperativa. Isso é que faz toda a diferença num tratamento que depende 100% também da criança ou do adolescente usar o aparelho. Se há o envolvimento do pai e da mãe, a coisa flui melhor. Então isso tem que ser levado dessa forma. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se aí no nosso canal para que você continue a receber as notificações dos futuros vídeos que serão aqui postados, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção
Um forte abraço e fiquem com Deus.